Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, vamos dar sequência às entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Das 35 cadeiras, a composição da Câmara terá uma renovação de 40%. Entre os estreantes no Parlamento Municipal está Alexandre Bublitz, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que estou dando uma entrevista aqui, nesse espaço, então para mim é muito prazeroso poder estar aqui conversando contigo. Muito obrigado novamente. Muito bem. Inicialmente, parabéns, pelo resultado, pela eleição. O senhor fez 7.144 votos, né? O que o senhor atribui esse resultado? Esperava? É um número que lhe surpreendeu? Estava esperando? Como é que recebeu essa informação aí no dia da eleição? Eu fiquei muito feliz, né? Essa é a primeira vez que eu estou concorrendo, né? Foi a primeira vez que eu concorri como vereador. Eu não tinha uma expectativa que a gente fosse ir tão bem, né? Eu fui o segundo mais votado dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso foi uma honra, na verdade, né? E eu espero estar podendo dar resposta para a população, assim. Eu fiquei bastante contente e acho que isso é fruto de um trabalho de muita gente boa que está vinculado com esse projeto, que é de ter uma renovação na Câmara, ter uma renovação com qualidade também. E eu acredito que a gente pode fazer isso, sim. Fala um pouquinho para nós, vereador, quem é o Alexandre Bublitz, né? Qual a sua região da cidade, o que o senhor trabalha, né? Enfim, né? Qual é a sua formação, né? Conta um pouquinho para a gente já ir se familiarizando aqui. Tá certo. Eu sou médico, eu sou pediatra, eu trabalho hoje no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o Hospital da URGS, né? Eu sou natural, na verdade, de Santa Cruz do Sul, mas eu vim para cá com 17 anos. Eu sou o primeiro médico da minha família, sou filho de trabalhadores, né? Meu pai era vendedor de carro, a minha mãe trabalhava na parte das fumageiras, que tem muitas lá em Santa Cruz do Sul. Vim aqui para estudar, entrei na URGS, sou muito grato à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E esse F é um F importante para mim, que me garantiu uma formação muito boa. Hoje eu sou pediatra, né? Trabalho num hospital de alta qualidade, sou professor universitário, sou professor da Unicinos, dou aula de medicina, mas já trabalhei na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro, na Cruzeiro, fiz missão humanitária também, estive na Nigéria, fiquei 8 meses lá no norte da Nigéria, onde a gente tem um conflito armado com Boko Haram, o Estado Islâmico, né? Fazia basicamente atendimento de crianças vítimas da guerra, né? A maioria com desnutrição, mas muitos pacientes também com cólera, com malária, com sarampo, né? Cheguei a atuar aqui durante a pandemia, onde eu fui coordenador médico da UPA Bom Jesus. Peguei toda aquela fase desde o início do processo da pandemia, onde a gente teve lá mais de 600% de lotação, onde infelizmente a gente tinha uma estrutura de saúde muito deficitária, né? Sobretudo para quem é da região da periferia de Porto Alegre, sofreu muito. A gente tinha às vezes só 3 ventiladores mecânicos, mas tinha lá às vezes 6 pacientes precisando de ventilação. Fui municipário, trabalhei aqui no município de Porto Alegre como médico, pediatra também. E ano passado cheguei a trabalhar também com a Força Nacional do SUS, onde eu fiz missão lá na Amazônia, onde a gente teve toda aquela questão do garimpo, né, e toda a destruição que a gente viu da mata. Fui lá para fazer o atendimento da população indígena Yanomami. Eles precisavam de pessoas que tivessem experiência em tratamento de desnutrição infantil, então fui lá para fazer isso, pude ajudar bastante ali o meu país, né? E agora estou aqui, querendo poder ajudar um pouquinho na Câmara de Vereadores também. Muito bem. Vereador, e essa sua experiência, né, essa visão que o senhor teve de mundo, né, especialmente dessas comunidades mais necessitadas, né, isso foi o que motivou o senhor a entrar na política? O que foi o fator assim que foi determinante, né, para que o senhor escolhesse esse caminho agora? Olha, primeiro para mim, assim, eu entendo que política, ela é muito mais do que essa questão de estar num partido ou estar num cargo eletivo, né? Eu acho que a gente faz política de várias formas e a gente faz todo dia. Né? Como médico, o jeito de eu atender uma pessoa, de eu escutar com carinho, de eu ter um pouquinho de humanismo dentro do processo do atendimento do paciente, isso é uma forma da gente fazer política. E eu acho que isso está presente na sociedade como um todo. Todas as pessoas fazem isso, tomam decisões o tempo todo sobre isso. E para mim sempre foi uma coisa muito forte. Eu já vinha no entendimento de que se a gente não modifica a sociedade, a gente não consegue ter uma
uma expectativa melhor de vida para as pessoas, né? Eu sei hoje, por exemplo, que se a gente não tem saneamento básico numa cidade, isso vai gerar diversas doenças. Eu vou ter a leptospirose, eu vou ter a dengue, né? Eu vou ter hepatite A, que são problemas que Porto Alegre tem enfrentado nos últimos anos, justamente por uma falta de um recurso básico. Então, na medida que a gente consegue alterar essas questões, todo o resto vai melhorando junto. Eu acredito que eu comecei a participar de uma forma mais ativa, né? Ainda no movimento estudantil, no movimento estudantil da URGS. Eu sou da mesma geração ali do Matheus Gomes, da Laura Cito, nós éramos colegas de DCE, inclusive. Né? Minha formação foi um pouquinho mais longa, trabalhei um pouquinho mais, então estou chegando aqui na Câmara agora só. Mas eu tive uma formação muito boa lá. Eu acho que eu tomei a decisão mesmo, né, de entrar para o partido, de que não, eu tenho que estar dentro da estrutura política mesmo para fazer a diferença, foram em 2 momentos. Primeiro, lá na Nigéria. Lá na Nigéria, eu sabia que, por mais que eu ajudasse as pessoas, a gente fazia um trabalho muito bonito lá. A gente tinha um hospital de em torno de 200 leitos, onde a gente fazia em torno de 5.500 atendimentos por mês de crianças com desnutrição. Ajudava muita gente. Mas eu sabia que cabia à população nigeriana modificar a realidade do seu país, né, acabar com o conflito e melhorar a vida naquele ponto. Por mais que eu estivesse ajudando, não era o meu local de fala lá. O meu local era no meu país, no meu estado, na minha cidade. E aí que eu resolvi realmente entrar. Mas a decisão final se deu durante a pandemia, onde, né, eu me lembro muito bem, eu cheguei um dia muito cansado em casa, a gente tinha perdido uma paciente, né, um dia bem difícil, assim, e eu cheguei em casa e estava vendo ali a TV e vi um monte de, desculpa, mas besteiras sendo ditas, né, falando da cloroquina, falando do jacaré, etc e tal. E ali eu comecei a me pronunciar mais sobre isso, falando para as pessoas sobre a importância de a gente ter um cuidado com relação à Covid, sobre a prevenção, sobre o uso de máscara, sobre a necessidade da vacinação, né? E ali que eu entrei de uma forma mais efetiva dentro da política aqui em Porto Alegre. Perfeito. O senhor já conseguiu, vereador, mapear, né, de onde veio a sua votação e fazer esse raio-x aí, e quem são os seus eleitores aí, são o pessoal das comunidades, quem é que é o seu eleitorado? Né? Assim, eu ainda não tive acesso a todos os números detalhados, assim. Mas na medida que as urnas foram abertas, a gente ficou com uma grata surpresa que a gente teve votação em, bem dizer, todos os locais em Porto Alegre, né? O meu foco, tem várias questões que a gente tem que trabalhar aqui, né? Eu sou professor, sei que educação é uma questão muito importante para a nossa cidade, acredito muito na necessidade da gente trabalhar a pauta do meio ambiente, eu acho que é uma questão da nossa geração, é algo que a gente vai ter que estar em cima, mas com certeza o meu lugar de fala é a saúde. É o que eu entendo mais, é onde eu trabalhei a minha vida toda e é onde eu principalmente vou me ater durante esse mandato, né? A gente fez um trabalho muito forte nos hospitais, conversando nos postos de saúde, né, indo na comunidade, falando com os usuários e os trabalhadores da saúde. Isso fez com que os votos se distribuíssem pela cidade, né? Então eu acabo não sendo exatamente um candidato de um bairro X ou de uma comunidade X, mas sim um pouquinho mais abrangente, conseguindo dialogar com, acho que, vários setores aqui de Porto Alegre. Muito bem. O que o senhor espera, vereador, para o trabalho, né, a partir do ano que vem, a partir da próxima legislatura, né? Nós temos algumas questões importantes, né, a serem observadas nesse processo de renovação, né? Nós temos, por exemplo, o crescimento de 2 cadeiras, né, do bloco da esquerda, né? Nós temos também uma bancada LGBT+, né? Então, o que o senhor espera, né, desse trabalho diante desse quadro, né, que está se apresentando aqui para a próxima legislatura? Olha, eu espero que a gente possa fazer um trabalho propositivo, né? Eu acho que a gente tem vivido um momento muito difícil da política, nacionalmente e aqui em Porto Alegre também. A gente tem altíssimos índices de abstenção, a gente sabe que isso acontece muito porque muitas pessoas já não acreditam mais na política, acham que não muda se votar em fulano ou ciclano. Eu acredito que a gente precisa retomar, né, aquela política que realmente tem uma proposta de fazer alguma mudança. O que a gente vê hoje, né, a cidade economicamente mais importante do país, São Paulo, o principal debate que foi tido lá foi sobre uma cadeirada, né? A gente tinha milhares de questões para tratar, mas o foco foi numa cadeirada. E eu acho que o mesmo acontece aqui. Às vezes a gente fica com discursos muito empolgados, aquele takezinho que aparece ali para a internet, mas na hora da gente ir atrás de um trabalho de verdade, algo que realmente possa trazer um benefício para a população, a gente está devendo.
Sei que não vai ser fácil, né? Nós somos 12, né? Nossa bancada ali da esquerda agora. Espero poder fazer projetos que dialoguem com o restante da bancada também, para a gente conseguir ter maioria, para a gente conseguir aprovar projetos importantes, sobretudo para a saúde. E eu acho que a gente tem por onde ir. Então, o que eu espero é poder fazer um trabalho de qualidade, com bastante diálogo e propositivo. Muito bem. Vereador, tenho perguntado aqui aos novos parlamentares, né, porque no ano que vem, muito possivelmente, vai ser debatido o plano diretor, né? Sim, esperamos, né, que o plano diretor chegue e seja discutido aqui, que é a principal ferramenta, né, de transformação da cidade, porque ele percorre todos os setores, digamos assim. O que o senhor espera para esse debate aí, né? O que o senhor espera do plano diretor, né? Como é que o senhor avalia contribuir com essa discussão? Eu acho que esse tipo de construção ela tem que ser feita de forma coletiva e democrática, né? Eu acho que a gente conseguir abrir esse diálogo para junto da população, ouvir as diferentes entidades, os diferentes atores nesse processo e em cima disso poder fazer uma construção maior, né? Eu acho que tem diversas questões que vão ser fundamentais, a gente falar sobre a questão do transporte público em Porto Alegre, a gente falar sobre as ciclovias, né? A gente ter uma discussão mais ampliada sobre os pontos. Mas a gente não pode fazer isso fechado num gabinete. Essas decisões elas não podem ser tomadas entre quatro paredes. A gente precisa escutar. E por isso a gente vai ter que ir até a população, a gente vai ter que ir até a comunidade e ouvir o que a gente quer para o futuro da nossa cidade. Vereador Alexandre Bublitz, quero deixar o espaço aberto aqui para o senhor deixar o seu recado final aqui. Antemão, já a gente vão aqui agradecendo sua presença, parabenizando mais uma vez pelo resultado das eleições, já ficando convite aqui, como os demais vereadores, né, para participar dos demais programas aqui da TV Câmara. Palavra à disposição, vereador. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu espero poder fazer um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Eu sei que a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu acredito que juntando boas pessoas com uma qualidade boa de teoria, de conhecimento e também estando junto da população, na linha de frente, combatendo as injustiças da nossa sociedade, a gente pode chegar muito longe. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estarei sempre à disposição. Vereador, muito obrigado, desejar para o senhor aí um bom trabalho. Muito obrigado. Muito bem. Seguimos com informações do Legislativo. A Câmara recebeu nesta segunda-feira o projeto da Lei Orçamentária Anual. A LOA prevê 12 bilhões e 300 milhões de reais entre receitas e despesas para 2025. A LOA 2025 foi entregue pelo vice-prefeito Ricardo Gomes ao primeiro vice-presidente da Câmara, vereador José Freitas, do Republicanos, em reunião realizada no Salão Nobre de Lamar Machado, com a presença de secretários da área econômica do governo. O documento detalha onde deverão ser aplicados os 12,3 bilhões de reais entre receitas e despesas previstos para o ano que vem. A proposta segue orientação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada pelo Parlamento na semana passada. Pelo projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025, o município deverá investir cerca de 18,05% do orçamento na área da saúde, superando o mínimo constitucional de 15%, e 27,44% na educação, acima do mínimo de 25%. Já para o orçamento participativo, estão previstos cerca de 20 milhões de reais. A LOA para o próximo exercício fiscal também prevê operações de crédito na casa de 636 milhões de reais para grandes investimentos. Segundo o vice-prefeito, o projeto foi elaborado com um alto grau de imprevisibilidade, dada a magnitude do impacto da enchente nas finanças do município, necessidade de inúmeras ações de reconstrução e incertezas quanto ao cenário econômico para o ano que vem. Gomes destacou que a LOA espera uma possível queda de arrecadação nos primeiros 4 meses de 2025, uma vez que o caixa da prefeitura sofrerá perdas como a isenção do IPTU para diversas localidades atingidas pela cheia. Num ano em que temos ainda os reflexos da enchente do Rio Grande do Sul, é claro que esse grau de imprevisibilidade é maior e isso nos obriga, claro, a ir fazendo adequações no cumprimento do orçamento ao longo do ano que vem. Então, essa peça orçamentária está apresentada com as projeções, com o grau de certeza que é possível fazer, ainda uma certa fumaça nessa previsão,
mas ao longo, claro, da execução orçamentária no que vem, a gente vai dando os ajustes finais, né? O governo municipal vai dando os ajustes finais para a execução. Então é uma peça propositiva, tem avanços importantes para o município, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, a PPP de manutenção das escolas. Ao criticar a atuação do governo federal no socorro aos municípios afetados pela tragédia climática, o vice-prefeito acrescentou que a Lua 2025 não prevê apoio significativo de verbas da União. Para o vereador José Freitas, o orçamento de 2025 deve priorizar a retomada econômica e o reparo dos estragos da enchente. Vamos torcer para que Porto Alegre ela venha ser reconstruída o mais rápido possível, até para que as empresas não fujam de Porto Alegre, né? Não saiam daqui. Então o governo tem que fazer esse movimento também, de segurar as empresas aqui, de repente até um alívio fiscal aí, para que as empresas continuem em Porto Alegre, para que venha começar a circular o dinheiro em Porto Alegre, para que tudo venha dar certo em relação ao orçamento, aquilo que está previsto. O projeto agora segue para a relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento, onde poderá receber emendas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!